Para quem não sabe, para a audiência rotativa, Cebolinha rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda, vai passar por cirurgia, se é que já não passou pela cirurgia, e só volta a atuar em 2025. Muita força ao Cebolinha, e pelo que eu soube, através de pessoas próximas, ele estava extremamente triste, abalado, chorou bastante, um jogador que estava sofrendo muito com problemas físicos nessa temporada e se destacando ao mesmo tempo. A verdade é essa, jogador titular absoluto, na minha concepção, vai fazer muita falta ao time do Flamengo, mas antes de mais nada, para quem não sabe, para a audiência rotativa, Cebolinha rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda, vai passar por cirurgia, se é que já não passou pela cirurgia, e só volta a atuar em 2025. Muita força ao Cebolinha, e pelo que eu soube, através de pessoas próximas, ele estava extremamente triste, abalado, chorou bastante, um jogador que estava sofrendo muito com problemas físicos nessa temporada e se destacando ao mesmo tempo. A verdade é essa, jogador titular absoluto, na minha concepção, vai fazer muita falta ao time do Flamengo, mas antes de mais nada, para quem não sabe, para a audiência rotativa, Cebolinha rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda, vai passar por cirurgia, se é que já não passou pela cirurgia, e só volta a atuar em 2025. Muita força ao Cebolinha, e pelo que eu soube, através de pessoas próximas, ele estava extremamente triste, abalado, chorou bastante, um jogador que estava sofrendo muito com problemas físicos nessa temporada e se destacando ao mesmo tempo. A verdade é essa, jogador titular absoluto, na minha concepção, vai fazer muita falta ao time do Flamengo, mas antes de mais nada, para quem não sabe, para a audiência rotativa, Cebolinha rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda, vai passar por cirurgia, se é que já não passou pela cirurgia, e só volta a atuar em 2025. Muita força ao Cebolinha, e pelo que eu soube, através de pessoas próximas, ele estava extremamente triste, abalado, chorou bastante, um jogador que estava sofrendo muito com problemas físicos nessa temporada e se destacando ao mesmo tempo. A verdade é essa, jogador titular absoluto, na minha concepção, vai fazer muita falta ao time do Flamengo, mas antes de mais nada, para quem não sabe, para a audiência rotativa, Cebolinha rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda, vai passar por cirurgia, se é que já não passou pela cirurgia, e só volta a atuar em 2025. Muita força ao Cebolinha, e pelo que eu soube, através de pessoas próximas, ele estava extremamente triste, abalado, chorou bastante, um jogador que estava sofrendo muito com problemas físicos nessa temporada e se destacando ao mesmo tempo. A verdade é essa, jogador titular absoluto, na minha concepção, vai fazer muita falta ao time do Flamengo, mas antes de mais nada, para quem não sabe, para a audiência rotativa, Cebolinha rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda, vai passar por cirurgia, se é que já não passou pela cirurgia, e só volta a atuar em 2025. Muita força ao Cebolinha, e pelo que eu soube, através de pessoas próximas, ele estava extremamente triste, abalado, chorou bastante, um jogador que estava sofrendo muito com problemas físicos nessa temporada e se destacando ao mesmo tempo. A verdade é essa, jogador titular absoluto, na minha concepção, vai fazer muita falta ao time do Flamengo, mas antes de mais nada, para quem não sabe, para a audiência rotativa, Cebolinha rompeu o tendão de Aquiles da perna esquerda, vai passar por cirurgia, se é que já não passou pela cirurgia, e só volta a atuar em 2025. Muita força ao Cebolinha, e pelo que eu soube, através de pessoas próximas, ele estava extremamente triste, abalado, chorou bastante, um jogador que estava sofrendo muito com problemas físicos nessa temporada e se destacando ao mesmo tempo. A verdade é essa, jogador titular absoluto, na minha concepção, vai fazer muita falta. O Vinha, o Flamengo ainda não divulgou um boletim médico sobre esse atleta. Por quê? Eu apurei isso. Porque eles estão esperando diminuir a inflamação no joelho do jogador. Ainda há muito líquido e sangue no local e eles não conseguem ver muito bem qual é a gravidade da lesão. A única certeza até o momento é que o menisco sofreu lesão e agora aguardam para analisar se também há contusão na parte do cruzado sobre Varela. Varela é dúvida para o jogo de quinta-feira contra o Bolívar. Ainda está fazendo trabalhos com os fisioterapeutas, lembrando que ele se recupera de uma lesão no quadril. Então é dúvida para quinta-feira. Nesse momento, apenas o Wesley está à disposição no elenco profissional, obviamente, para a lateral direita. E por falar em Wesley, apurei tintim por tintim da proposta da Atalanta ao Flamengo pelo lateral direito Wesley, jogador jovem. A proposta, vocês já sabem, 16 milhões de euros de maneira fixa, mais 4 em metas. Mas como é que seria a forma de pagamento desse 16 milhões de euros? Seriam muitas parcelas? Não. A Atalanta disse que topa pagar em 3 parcelas, sendo 8 milhões de euros
à vista, 4 milhões numa segunda parcela e mais 4 milhões em uma terceira parcela. Mas beleza, veria os 4 milhões em metas. Será que são metas difíceis para o Wesley? Na minha concepção, não. Pelo que eu apurei, vamos lá. Papel e caneta na mão. 1 milhão de euros quando o Wesley completar 20 jogos com a camisa da Atalanta. 1 milhão de euros quando o Wesley conquistar qualquer título com a camisa da Atalanta. 1 milhão de euros com classificação da Atalanta à Europa League. E mais 1 milhão de euros se a Atalanta chegar às oitavas de final da Europa League. Na boa, são 4 metas aí super acessíveis. O Wesley é um jogador que tem poucas lesões. A verdade é essa. Ele tem regularidade. Qual seria o seu voto? Eu venderia. Eu acho que uma proposta como essa não vai chegar nunca novamente ao Flamengo, por mais que o Wesley tenha um potencial incrível, como a diretoria do Flamengo entende. Mas eu venderia. E aí eu quero a opinião de vocês também. E Fabrício Bruno, a pessoa que me contou, que me passou essas informações, enfim, que eu conversei, me disse que a chance do Fabrício Bruno ser vendido ao Rennes é maior do que a do Wesley ser vendida à Atalanta. Mesmo a proposta do Fabrício Bruno sendo menor. E aí eu perguntei o porquê disso. E a pessoa até o momento não me respondeu. Essa eu não vou ter a resposta. Sobre treino. O Chola, atacante nigeriano, treinou com um profissional nessa segunda-feira, vai treinar novamente amanhã, terça-feira, com um elenco profissional. Ele é destaque do Sub-20, atua pela ponta esquerda, posição que o Tite não vai ter contra o Bolívar. Cebolinha, obviamente, e Bruno Henrique, que está suspenso por conta de uma expulsão diante do Milionários, ainda na fase de grupo. E aí, o Chola pode ser uma opção para essa posição. Temos que orar, hein? O Ninho do Urubu, meu Deus do céu. Mas fica toda o meu apoio aqui aos jogadores Cebolinha e Vinha, que se lesionaram feio, graves lesões. Temos que orar, hein? O Ninho do Urubu, meu Deus do céu. Mas fica toda o meu apoio aqui aos jogadores Cebolinha e Vinha, que se lesionaram feio, graves lesões. Temos que orar, hein? O Ninho do Urubu, meu Deus do céu. Mas fica toda o meu apoio aqui aos jogadores Cebolinha e Vinha, que se lesionaram feio, graves lesões. Temos que orar, hein? O Ninho do Urubu, meu Deus do céu. Mas fica toda o meu apoio aqui aos jogadores Cebolinha e Vinha, que se lesionaram feio, graves lesões. Temos que orar, hein? O Ninho do Urubu, meu Deus do céu. Mas fica toda o meu apoio aqui aos jogadores Cebolinha e Vinha, que se lesionaram feio, graves lesões. Temos que orar, hein? O Ninho do Urubu, meu Deus do céu. Mas fica toda o meu apoio aqui aos jogadores Cebolinha e Vinha, que se lesionaram feio, graves lesões. Temos que orar, hein? O Ninho do Urubu, meu Deus do céu. Mas fica toda o meu apoio aqui aos jogadores Cebolinha e Vinha, que se lesionaram feio, graves lesões. Temos que orar, hein? O Ninho do Urubu, meu Deus do céu. Mas fica toda o meu apoio aqui aos jogadores Cebolinha e Vinha, que se lesionaram feio, graves lesões. Temos que orar, hein? O Ninho do Urubu, meu Deus do céu. Mas fica toda o meu apoio aqui aos jogadores Cebolinha e Vinha, que se lesionaram feio, graves lesões. Temos que orar, hein? O Ninho do Urubu, meu Deus do céu. Mas fica toda o meu apoio aqui aos jogadores Cebolinha e Vinha, que se lesionaram feio, graves lesões. Temos que orar, hein? O Ninho do Urubu, meu Deus do céu. Mas fica toda o meu apoio aqui aos jogadores Cebolinha e Vinha, que se lesionaram feio, graves lesões. Temos que orar, hein? O Ninho do Urubu, meu Deus do céu. Mas fica toda o meu apoio aqui aos jogadores Cebolinha e Vinha, que se lesionaram feio, graves lesões. Temos que orar, hein? O Ninho do Urubu, meu Deus do céu. Mas fica toda o meu apoio aqui aos jogadores Cebolinha e Vinha, que se lesionaram feio, graves lesões. Temos que orar, hein? O Ninho do Urubu, meu Deus do céu. Mas fica toda o meu apoio aqui aos jogadores Cebolinha e Vinha, que se lesionaram feio, graves lesões. Temos que orar, hein? O Ninho do Urubu, meu Deus do céu. Mas fica toda o meu apoio aqui aos jogadores Cebolinha e Vinha, que se lesionaram feio, graves lesões. Temos que orar, hein? O Ninho do Urubu, meu Deus do céu. Mas fica toda o meu apoio aqui aos jogadores Cebolinha e Vinha, que se lesionaram feio, graves lesões. Temos que orar, hein? O Ninho do Urubu, meu Deus do céu. Mas fica toda o meu apoio aqui aos jogadores Cebolinha e Vinha, que se lesionaram feio, graves lesões. Temos que orar, hein? O Ninho do Urubu, meu Deus do céu. Mas fica toda o meu apoio aqui aos jogadores Cebolinha e Vinha, que se lesionaram feio, graves lesões. Temos que orar, hein? O Ninho do Urubu, meu Deus do céu. Mas fica toda
o meu apoio aqui aos jogadores Cebolinha e Vinha que se lesionaram feio, graves lesões. Falar, temos que orar, hein? O ninho do urubu, meu Deus do céu. Mas fica toda o meu apoio aqui aos jogadores Cebolinha e Vinha que se lesionaram feio, graves lesões. Falar, temos que orar, hein? O ninho do urubu, meu Deus do céu. Mas fica toda o meu apoio aqui aos jogadores Cebolinha e Vinha que se lesionaram feio, graves lesões. Falar, temos que orar, hein? O ninho do urubu, meu Deus do céu. Mas fica toda o meu apoio aqui aos jogadores Cebolinha e Vinha que